Agora eu vou começar a reparar aqui, né? Só falando. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Mais uma vez estamos no podcast Direito e Saúde. Hoje, no episódio 15, estamos recebendo uma figura muito especial. Uma pessoa jovem, um empresário, um servidor público agora. Estou. Estamos recebendo o Hugo Atala Mota. Hugo, queria passar a palavra para você fazer a sua fala inicial e logo depois a gente vai fazer o que eu chamo de arco da trajetória do entrevistado. A gente vai perguntar das suas origens, de onde você veio, mas por hora eu queria deixar você aí para suas considerações iniciais. Primeiramente, doutor, gostaria de agradecer pelo convite feito aqui. Eu julgo que é um tema muito importante que nós temos que estar quebrando paradigmas e preconceitos, né? Nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de direito das pessoas e esse é um tema que existe uma polêmica muito grande, mas de que de fato a realidade não é ela. Então, estou aqui para a gente poder esclarecer mais um pouco sobre esse tema. Maravilha, Hugo, maravilha. Você já deu um spoiler, né? Uhum. Já falou mais ou menos do que a gente ia falar, mas quem viu o vídeo no Instagram já deve ter imaginado qual seria o tema da nossa entrevista, do nosso bate-papo de hoje. Hugo, eu só queria te pedir um favor, sabe qual é? Não me chama de doutor não, cara. Eu sou o Sérgio, eu sou o Serjão. Beleza. Aqui eu sou o Serjão e você é o Hugo. Isso aqui é um bate-papo. É um bate-papo entre amigos, na frente de câmeras, onde a gente vai estar tentando, dentro do possível, passar um pouco de informação, passar um pouco de cidadania, passar um pouco sobre direito e saúde, que é o objetivo e o nome do nosso podcast. Perfeito. Hugo, vamos começar do começo, Hugo? Vamos. Hoje o Hugo é um empresário de sucesso, é um ativista, por assim dizer, né? Um ativista do canabidiol, do uso medicinal e terapêutico do canabidiol, é um diretor de uma secretaria municipal, que é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, correto? Isso, essa é a minha pasta. Isso. Mas o Hugo deu um estalo e virou essa pessoa quem ele é hoje assim. Não. O Hugo tem uma história, o Hugo tem uma família. Isso. Conta mais um pouco pra gente, Hugo, como é que é a história da sua família. Conta mais um pouco pra gente. Bom, eu venho de uma família que já é bem antiga aqui na cidade, né? Sou filho da terra, gosto de dizer que eu tomei água do madeira aqui, né? Então, difícil sair daqui. Eu venho de uma família de servidores públicos, né? Meu pai, minha mãe, Alcina, doutor Hugo, né? E meu avô, minha avó, meu avô médico, minha avó odontóloga, e seguiram esse caminho a vida inteira, né? Minha família, por parte de mãe, parte libanesa, parte nordestina. Olha só que maravilha. A parte do meu pai vem o povo que veio de Fortaleza do Abunã, enfim, e veio aqui desbravando essa terra, né? Há tantos e tantos anos atrás. O Hugo é um rapaz que não começou de um dia para o outro nesse caminho da cannabis medicinal. A princípio, eu conheci o CBD, né, através da minha mãe, né? E como é que foi isso? Minha mãe era paciente oncológica, né? E num estágio lá em uma etapa do tratamento dela lá em São Paulo, ela fazia tratamento no AC Camargo, Centro de Referência Oncológica do Brasil. E naquele momento ela tinha um câncer muito raro, muito agressivo, e foi se recomendado... Isso foi em que ano, Hugo? Estamos falando de 2013, né? E foi recomendado a ela que fizesse o uso do CBD.
Eu lembro que na época, eu sem informação alguma, eu questionei o médico, né, em relação a isso, né, a gente questionou ele. Não, isso não é cura, isso é trazer qualidade de vida para ela e dignidade, né. Minha Seria mãe, uma espécie de tratamento paliativo. isso, tratamento paliativo. Mas no qual melhorou a qualidade do sono dela, melhorou a questão das dores, que eram muitas que ela enfrentava, né? Uhum. Enjoo, o próprio humor, e fez com que ela voltasse a comer, voltasse a sorrir, voltasse a ter mais qualidade de vida, né? E Sim. julgo que isso, naquela época, ajudou ela a ter uma sobrevida maior dentro daquele quadro que ela estava. Anos depois, né, eu sempre fui uma pessoa muito hiperativa, né, só que de 2013, né, até 2020, eu comecei a ter crises muito fortes de ansiedade. E essas crises, elas me levavam ao hospital. Começou com uma vez no ano, né, uma E dor. essas crises elas ocorriam antes, quando você era criança, adolescente ou não? Não, eu sempre fui ansioso, né, sou ansioso, muito, muito hiperativo, só que para me dar esse quadro foi depois, pronto, iniciou-se em 2012, a primeira vez que eu tive, quando eu morava em Brasília. Em 2013 tive outra vez, né? E aí foi como se fosse uma escada. O primeiro ano que eu tive foi uma vez, o segundo ano foram duas vezes e foi crescendo. A ponto de 2015 a 2017 eu tive 25 internações pelo mesmo quadro, né? E o que ele me dava? Me dava um refluxo muito forte, me dava uma dor estomacal assim absurda. Eu ia para o hospital, fazia endoscopia e não tinha nada. Quantas vezes fui no hospital por conta disso, fazer exames e nada. Ficava 1, 2, 3, 4, 5 dias no hospital e só melhorava depois que eu tomava os tarja preta, né? Diazepam, né? Rivotril, e aí voltava vida normal. Só que isso foi minando a minha qualidade de vida, né? Eu já não fazia mais esporte, não tinha mais vontade de fazer esporte, não tinha vontade de me cuidar e muitas outras coisas, vai virando como se fosse uma bola de neve. Em 2020, um colega meu, né, ele que é médico lá em Balneário, ele fez a recomendação para mim falando assim: Hugo, aqui em Balneário nós estamos tratando pessoas com ansiedade com CBD. Aí eu lembrei lá atrás, né, pô, legal, né? E aí eu estudei um pouquinho mais e foi quando eu comecei a fazer o uso. O uso do CBD que eu fiz na época foi de uma associação chamada Abrace, que por sinal acho que é uma das primeiras associações no Brasil e uma das maiores, né? Fiz o uso na época e assim, foi como fez uma mudança muito grande, melhorou, me acalmou, mas eu não dei continuidade naquela época. E aí foi a partir de 2022, né, que foi, aliás, 2021, quando eu fui na Medical Fair, né, que é uma das maiores eventos da área da saúde, né, que é em São Paulo, né, Expo Center Norte, e tinha uma área específica para cannabis medicinal. Uhum. Foi lá onde eu conheci, né, as empresas, né, participei de muitas palestras, né, pacientes, ativistas, empresários. Foi quando pô, legal, legal. Fiquei com aquilo na cabeça. Não foi quando eu dei o start de falar assim, vou trabalhar com isso. A minha ideia, quando eu voltei para Porto Velho, foi o quê? Vou montar uma página no Instagram para falar sobre o meu tratamento. Vou Uhum. dar a cara a tapa para isso, né? Porque, assim, até inicialmente, eu tinha muito medo de estar falando sobre isso. Por quê? Preconceito das pessoas. Aliás, o primeiro preconceito que eu tinha que quebrar era o meu próprio. Porque se eu estou estudando, se eu estou tomando e eu estou vendo que fez um benefício gigantesco para mim, por que eu tenho que ter vergonha de estar falando sobre isso? Começou por aí. E aí eu comecei a fazer a página, comecei a fazer algumas postagens, as pessoas começaram a procurar, e como é que faz? Resumindo, vou empreender. Conheci algumas marcas e cheguei onde nas empresas que eu estou hoje. Hoje, graças a Deus, assim, a gente faz um trabalho mais com o coração do que de fato pensando em valores em retorno, né? Porque assim, tanto que a gente, na nossa página, a gente passa informações, muitas informações, eu falo sobre o meu dia a dia, eu falo sobre várias coisas, né? A parte comercial fica de último caso, né? A gente faz também, até acaba auxiliando às vezes pacientes que têm dúvidas de como já está no tratamento com outras empresas, com outros médicos, às vezes vem
não conseguem o suporte necessário lá, eles procuram a gente auxilia em tudo. E ainda me coloco à disposição para, se tiver dúvida, alguma outra coisa, pode me chamar que eu vou ter o maior prazer de estar falando, né? E isso ocorre muito, né? Então, assim, quando chegou nesse momento, assim, de estar empreendendo na área, chegou a primeira parte do, vamos dizer assim, o preconceito dos outros. Qual que eram os outros? Os médicos, classe médica. Você tem, pessoal, eles falam, não tem estudos científicos, não tem isso, não tem aquilo. Mentira. Primeiro, que o Brasil é campeão em estudos científicos na área da cannabis medicinal. Muito. Mesmo com todo o proibicionismo, todo o preconceito, todas as travas, o Brasil ainda é recordista de pesquisas na área. Né? Eu tenho, assim, depois quem quiser, eu posso estar mandando a pasta por várias pesquisas em todos os estilos, só que, por que eles falam que não tem pesquisa? Não tem isso, porque no Brasil, como há essa proibição, né, há essa trava todinha, a pesquisa ela fica muito limitada. Então, quem tem feito as pesquisas são o quê? Grupos de corajosos, diga-se de passagem, que são das universidades, são pessoas autônomas, são pessoas que, algumas pessoas que, como eu, que querem ver a pauta andar, né? Por que eu digo eu? Porque nós temos conversas com grupos de estudo da Universidade Federal de Rondônia. Nós temos aqui médicos que estão querendo voluntariar para entrar no projeto. Para quê? Para gerar dados, para gerar imagem, para quebrar paradigmas, né? Nós temos psicólogos, nós temos, assim, gente em todas as áreas que querem ajudar, porque sabem que o benefício que vem para a população, para o paciente, é gigantesco, né? Então, eu, Hugo, né, posso afirmar que o benefício que veio para mim, eu gostaria que chegasse para os outros, né? De uma forma mais democrática. Excelente, Hugo. Excelente. Falar com o Hugo é sempre um prazer, né? Porque ele dá uma aula, né? Ele dá uma aula pra gente e fica até bem fácil a gente seguir aqui. Eu fiz uma listinha de perguntas e você parece que já até viu essas perguntas, que você já fez várias perguntas. Eu queria voltar só um pouquinho ainda sobre as suas origens, né? Ainda sobre a sua base, né? Você falou em preconceito. Quando você começou a fazer uso disso, quando você abriu sua empresa, começou a divulgar e ser um ativista, você chegou a enfrentar preconceito dentro da sua própria família? Olha, assim, o preconceito que eu posso dizer pode ser da brincadeira, pode ser, às vezes, aquela famosa tiração de onda. Uhum. Eu até brinco. Mas você não classifica isso propriamente como um preconceito, então? Não, de certa forma não, né? Quando é irmão a gente não vê essas coisas, né? Mas não tem não, eu falo uma brincadeira. Inclusive, tenho meus irmãos, né? A minha irmã, ela faz o uso, né? Eu tenho uma sobrinha que também faz o uso, né? Eu tenho outros familiares que fazem o uso. Eu tenho parentes também na família da minha esposa que também fazem o uso, né? Então, assim, pode ser que no início, pelo pouco da falta de informação, pode ter que, não quero fazer isso, não quero, né? Mas a gente já vai entrar nesse tema, onde eu vou te perguntar a sua opinião, eu tenho a minha, né? Para a gente distinguir bem duas coisas. Primeiro, o uso terapêutico medicinal, separado do uso recreativo. Com certeza. E segundo, a gente colocar uma divisão bem clara num setor empreendedorismo, não só nessa parte terapêutica, mas também nos outros usos da cannabis, né? E o tráfico. Porque o tráfico gera violência, o tráfico gera, enfim, inúmeros outros problemas, que eu creio que você seja contra também. Sim. Né? E o que você defende é uma outra coisa, mas a gente já vai chegar nesse ponto. Perfeito. Eu queria, Hugo, que você explicasse um pouquinho melhor pra gente, né? Não é nem tanto pra mim, que você já me contou um pouco essa história. É mais pro pessoal que tá aqui atrás dessas câmeras aqui, né? Como é que foi
Você falou brevemente aí, mas eu queria insistir um pouco nesse ponto, porque eu acho que tem um elemento, e sem querer aqui te ferir, te fazer lembrar de coisas ruins, mas eu acho que a transição de paciente para empreendedor, ela, de alguma forma, ela toca com a doença da sua mãe. Sim. Ela toca porque... Talvez eu enxergo isso pelo que você já me contou, quando a gente se conheceu, você contou essa história para mim, inclusive emocionado. Sim. Eu acho que o falecimento da sua mãe foi uma espécie de gatilho Sim. para um problema que já existia. Eu não sei se eu tô correto. Correto. O gatilho do falecimento da minha mãe foi algo que, assim, uma coisa que eu recomendo a todos e que foi algo que eu não fiz. Primeiro, tenha um psicólogo, um terapeuta, faça uma terapia. Foi gerando, o que eu já era hiperativo, foi gerando transtorno de ansiedade generalizado, que hoje eu consigo identificar isso, mas que foi algo que eu não tinha informação, e até naquela época dizia-se que ansiedade era frescura. Não é, isso é muito sério, né? Então, assim, com o falecimento da minha mãe, isso acentuou o meu caso, minha questão com a ansiedade. E foi, que já vinha da infância. Que já vinha da infância, mas não era algo assim. A minha ansiedade, eu era aquele menino agitado, né? Vivia, vamos dizer assim, vivia aprontando, andar de bicicleta, aquele negócio não parava. Vivia quebrado, vivia ralado. Quebrado, todo ralado, joelho ralado, costa ralado, tudo ralado, né? Então, assim, com isso, ele acentuou e aí foi piorando, porque antes eu era só agitado. Depois eu comecei a ter uma dor física que me incapacitava. E me incapacitou. Porque por conta disso, eu até brinco, né, que na família da minha esposa eles têm todo ano um arraial. Né, um arraial que junta a família, vem gente do Brasil inteiro para participar desse arraial da família dos Machados. E por várias vezes eu não pude estar nele. Por quê? Eu estava hospitalizado. Eu estava com o meu estômago lá embrulhado, estava dentro do hospital. E minha esposa lá comigo e não podia estar lá. Ela estava lá comigo e não estava no arraial da família. E o que acontece? Isso não foi uma vez, não foi o primeiro evento. E, como eu falo, a ansiedade, isso tudo, ela vai subindo uma escadinha. Uma escadinha. Não vai ser no primeiro caso. Só que a escadinha vai te levando a ficar cada vez pior. E se você não tratar, vai ser muito ruim para o paciente. No meu caso... eu tava tendo, sei lá, cada 2 semanas uma entrada no hospital. Pô. Eu tava tendo mais entrada no hospital do que meses no ano, vamos se dizer, né? Então você imagina. E aí daquela... Você não tinha vida. Não, a minha qualidade de vida... Às vezes eu comia uma coisa, já achava que ia dar alguma coisa no meu estômago e dava. Às vezes eu não comia nada, dava do mesmo jeito. Eu ia viajar, cara, era um problema viajar pra mim, de avião. Nunca tive medo de avião. Eu entro no avião, durmo, com ele taxiando. Só que eu comecei a ter problemas que alguma coisa despertava algum gatilho em mim, dentro do avião, e causava esse problema. Fiquei internado em São Paulo, em Guarulhos, fiquei em Congonhas, tive problema em Goiânia uma vez, que até um amigo meu, o Breno, foi lá buscar. Isso por conta de ansiedade. E lá no hospital, o médico, quando eu olhava, chegando lá, meu Deus do céu, é alguma coisa muito pesada. Tá infartando, tá né? Morrendo de alguma coisa, porque é feio de ver, e eu sou um pouco também dramático, né? Então, eu sou o filhinho da Dona Alcina, né? O esposo... A esposa dele tá aqui. Ele é dramático mesmo? Ele é dramático. Ele é dramático. Mas assim, depois que fazia todos os exames e via o que era de fato, fazia a medicação tarja preta, botava para dormir, voltava depois. Só que isso não é curar. Não, isso é resolver uma crise. Entendeu? Isso não é... E eu, assim, o que o óleo, ele fez para mim? Ele curou essa minha crise. Não é curar. Não existe cura para ansiedade. Mas ela estabilizou minha ansiedade a ponto que eu não tive mais entrada no hospital por conta disso. Eu tive porque uma vez peguei um H. pylori, né? Eu tive porque às vezes foi comer muita besteira, mas nada comparado a isso, né? E além disso, né? Eu como já vinha antes de fazer o tratamento, eu já vinha sedentário, né? Porque eu não tinha disposição para treinar. Eu vinha muito mal cuidado, né? E aí tudo isso me fez o quê? Comecei a me sentir melhor. Comecei, cara,
vou para academia cuidar um pouco da minha saúde, né? Comecei para academia. Isso naquela época eu estava com 92 quilos. Eu tenho a gigante altura de 1,69 m. Eu com 90 e tantos quilos Tava bem gordinho. Tava bem gordinho. E aí eu saí daquele peso, fui para 72 para ter 78 hoje, com qualidade. Lógico, não é do dia para o outro. Sim, mas foram, processo, foram processos que automaticamente aconteceram comigo. A partir do momento que minha cabeça ficou boa, comecei a pensar mais na minha saúde, comecei para academia, depois comecei a fazer uma dieta. E hoje, né, eu brinco muito porque naquela época eu era o beberrão. Quarta-feira é dia de jogo, tem que tomar uma cerveja. Quinta-feira, às vezes, é Libertadores. Sexta-feira é ser, sábado é de lei, domingo para quebrar o final de semana. Tinha que beber todos esses dias. E eu beber todos esses dias, fumava um cigarro. Então você imagina que eu tinha só de paz para o meu corpo segunda e terça. Sim. Hoje, eu não tenho vontade. E eu acredito muito que aquilo ali, né, o negócio da bebida, eu descontava a ansiedade na bebida. Tanto que, assim, eu ter tratado a ansiedade, ela me fez ter um salto de qualidade de vida que foi de reduzir bebida, de comer besteira, né? E de começar a treinar, que hoje eu me sinto muito melhor, né? Não é estético, não é? É o que eu posso estar proporcionando de melhor para mim hoje. Então, assim, o Hugo de hoje, 2025, ele é um Hugo totalmente diferente do Hugo de 2020, né? E assim, tu tá dizendo que tudo isso foi culpa do CBD. Não, o CBD ele foi a ferramenta que me ajudou a ter tudo isso, a fazer tudo isso, né? E eu sempre falo assim, né, quando chego alguns pacientes, né, e conversa e tal, assim, às vezes eu nem comento, mas geralmente a gente vê um ciclo, né? Ele começar a tomar, aí vamos dizer assim, entre o primeiro mês e um mês e meio, ele começa a sentir o benefício, começa a sentir melhor, dorme melhor, né? E o humor melhora, as compulsões alimentares diminuem. O que ele vai fazer? Academia. Depois que vai da academia, nutricionista, ou vai melhorar a alimentação. Então, o que você está falando é que você estava num ciclo vicioso, ou seja, você estava afundando, e você passou a entrar num ciclo virtuoso. Isso. Ou seja, você começou a melhorar. É isso. A vida da pessoa melhora, a pessoa começa a melhorar a alimentação, começa a melhorar a atividade física e as coisas vão melhorando. Uhum. Correto? Correto. Agora, uma dúvida que eu sempre tive. Por que hope? Vem de esperança mesmo em inglês? Sim, de esperança. Porque assim, a esperança, né, eu coloco muito assim, as pessoas quando elas vêm me procurar, isso pelo cenário atual, que eu digo por quê? A maioria das pessoas que me procuram, elas já passaram por quase todos os tratamentos possíveis. E na maioria das vezes elas estão até meio sem esperança. E aí quando elas conhecem a Hope, conhecem o tratamento com o canabidiol, ou todo aquelas informações que jogam na internet, ela cria a esperança. Então, aqui, com essa esperança de que a gente possa ajudar. E, se ela nos permitir, nós vamos ajudar, né? E eu falo assim, o ajudar não é só encaminhar para o médico, não é o médico passar a receita e a gente fazer toda a parte burocrática e comercial. Não, é estar à disposição. Eu tenho vários cafés, vários lanches, vários churrascos para fazer com diversos clientes, pacientes do Brasil inteiro, porque eu mantenho uma relação com eles. E aí, tudo bem? Como é que tá? Tá com uma dúvida? Sentiu alguma coisa? Aí tem muito depoimento legal de, assim, de alguns pacientes, por exemplo, a voz quando falava comigo inicialmente, uma voz meio dura, não sei o que, e a voz depois. Uma pessoa mais alegre. Tem uma que até fala assim, Hugo, meu amigo, entendeu? Isso. Só que a voz inicial, aquela voz mais rígida, né? Então isso, é de agradecer não somente esse depoimento, mas como assim, de muitos outros que nós temos. E, inclusive, muitos outros assim até que chegam a ser engraçados, né? Eu acho que eu comentei contigo de uma paciente chamada Ingrid, que ela é do Nordeste. Não tô me lembrando, não. Ela era paciente epilepsia refratária, né? E ela já é uma arquiteta, mãe,
né? E o caso dela estava tão grave que ela já usava tinha que usar um capacete de proteção, tomava muita medicação, teve que largar o trabalho, teve que largar o coral da igreja, né? E teve que ter a mãe dentro de casa para cuidar do filho e dela, porque ela tinha crises o tempo todo, crises de ausência, ataques epiléticos, enfim. E poderia causar um problema para a criança. Essa história é engraçada porque eu digo assim, ela chegou com o marido, juntou, vamos jejuar, pedir para Deus que ele dê uma esperança, que ele dê uma luz, e nesse dia que eles fizeram esse jejum, né, começaram a jejuar, ela sonhou, isso eu tenho um depoimento, ela sonhou que alguém dava para ela um óleo, né, enfim, que era a cura para a epilepsia. E ela ficou com isso na cabeça, no outro dia ela foi no Google, né? E aí onde que eu falo assim, que tem umas coisas que eu acho que é Deus mesmo, né? Na época eu tinha sofrido uma restrição do Instagram, porque ele achava, e continua achando, e a gente teve que brigar judicialmente nisso aí, que o que nós estávamos falando era apologia. E nós na nossa página, nós falamos sobre saúde, né? E aí nossa página estava com restrição. Nem se eu colocasse na minha barra de pesquisa, do meu perfil pessoal, a página da RUF, eu não achava. Muito menos se botasse do Google. Ela colocou lá cura natural para epilepsia. Aí apareceu lá várias empresas e apareceu a roupa, a logo da roupa. Aí ela pegou e virou pro marido dela e falou assim, eu vi esse logo no meu sonho. Foi lá, entrou em contato. Como é que eu fiquei sabendo dessa história? A médica, né, a doutora Júlia, lá do Ceará, inclusive a médica do Ceará, ela veio falar comigo, Hugo, tu não te impressionas não com essas histórias? Eu, como assim, mulher? Da Ingrid, eu não tô sabendo. Aí ela vai me contar essa história que eu não até arrepiei. Vou falar com ela. Ela começou a tomar o óleo, a vida dela mudou. Não teve mais crises até hoje. Isso já vai fazer mais de um ano, né? Não teve crise mais até hoje, voltou pro coral da igreja, voltou a trabalhar. Você entrar na página dela do Instagram, cheio de projetos, cheio de ideias, o trabalho dela com a igreja, assim, é muito, muito, muito legal. Eu até mandei mensagem para ela esses dias, que ela é um caso, assim, não estou dizendo que isso seja uma regra, mas o caso dela, para mim, é um dos mais impressionantes, porque ela não está tomando mais o óleo. Ah, não? Não. Isso que é uma coisa que me impressiona no caso dela. Ela não toma mais o óleo. Eu falei com ela, acho que na semana passada, e aí ela falou assim, Hugo, eu não estou tomando óleo. Eu falei assim, não é uma regra, é um caso impressionante. Isso até eu vou chamar meus amigos médicos, a galera da pesquisa, que vão conversar com ela. Mas assim, esse é um dos casos do tipo de qualidade de vida que o CBD pode trazer. Temos casos assim, até uma paciente que dor crônica, muitos anos sem usar um salto, ela acho que é professora, muitos anos sem usar salto, sem viajar, sem nada, porque as dores incapacitaram ela. Começou a fazer o uso do óleo, com 2 meses, ela estava planejando a viagem dela, que ela viajava muito, já tinha mais de 10 anos que ela não viajava, e estava usando salto. Quando ela falou isso, assim, até eu mostro todos esses casos para Carol, minha esposa, porque assim, é melhor que qualquer outro pagamento esse tipo de depoimento. Você sabe que é um paciente, uma pessoa a qual está muitos anos passando por um problema de saúde, né? E que vai tirando toda a alegria da vida, todas aquelas coisas que ela gostava de fazer, e chegar para ti e falar assim, você devolveu minha vida. Vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Cara, isso eu não sei os outros, mas para mim isso é o maior pagamento que tem, né? Então, e ver assim, pessoas... E também tem outro detalhe, né? Essas mesmas pessoas, elas ficam tão felizes que eu falo assim, vamos mostrar essa história para as outras pessoas. Elas querem mostrar, né? Porque muitas delas achavam que isso não ia funcionar, tinha toda aquela estigma, né? Ah, maconha é a droga de gente para ficar chapado. Deus me livre, que eu vi uma propaganda lá não sei o que a pessoa que
Eu usava maconha, matava a família inteira, né? Aquelas propagandas da década de 1900 e bolinha lá, horríveis. E aí, quando essa pessoa vê isso, você quebra uma linha de pré-conceitos que vem desde a década de, sei lá, 70, 60, que vem se criando a narrativa sobre a cannabis. E no final das contas, ela não é nada disso que estão falando, né? Enfim. É um assunto longo. Mas a gente tem tempo. Sim, Aqui sim, a gente sim. tem tempo. Essa é uma das coisas boas do podcast. Eu, inclusive, sempre tive esse sonho, sempre tive essa vontade de criar esse modelo, porque tanto em entrevistas que eu já participei, Hugo, rádio, televisão, menos ainda, você tem um tempo muito curto para falar. E aqui a câmera está aberta. A câmera, o microfone, e aqui a gente fala à vontade. Perfeito. Aqui a gente fala sem censura. Isso. Sem censura. Por enquanto. Enquanto vivemos numa democracia, é sem censura. Mas isso aí já é outro assunto. Aí já é outro assunto. Pegando esse gancho, Hugo, que você me deu sobre preconceito, maconha, eu acho importante, Hugo, você esclarecer, literalmente separando o joio do trigo, o seguinte: você até trouxe aqui uns produtos, são algumas amostras, sim, né, dos produtos aqui que ele trouxe e tal. Responda pra gente. Esses produtos aqui é para dar barato? É pra pessoa ficar doidona? A pessoa que usa isso aqui, ela fica doidona ou não? Não. Todo medicamento à base de cannabis medicinal, ele não tem fim psicoativo. Não tem fim recreativo. Não tem fim recreativo. Não vai ficar doidão, não vai ficar loucão, não vai. Esquece. Se algum garotinho aí tá pensando em algo do tipo, esquece que não é esse. E além do mais... Isso é importante a gente esclarecer. Além do mais, ainda vou falar o seguinte: para ter acesso a isso aqui, você tem que ter receita por um médico, feita por um médico. Você tem que ter autorização da Anvisa, né? Que você tem que entrar pelo cadastro do Gov para ter acesso. E esse produto, ele não tem a pronta entrega. Por quê? Como é que funciona o trâmite? Ele tem que sair do galpão logístico das empresas, passar pela Anvisa para fazer a inspeção e ir depois para casa do paciente. Eu não pego nada. Só faço a parte logística. Só que assim, voltando ao assunto, não dá barato. O único composto da cannabis medicinal que pode dar o barato é o THC. Que é o tetrahidrocannabinol. Cannabinol, isso. E aí, o que acontece? Ele é um dos mais de 200 componentes terapêuticos da planta cannabis medicinal, que são fitocannabinoides. Ficou muito popular dizer CBD, mas existe o CBD, o CBG, CBN e mais de 200 e poucos outros fitocannabinoides, e cada um deles tem ações específicas terapêuticas no corpo. Todo mundo gosta de demonizar. O THC, tem que fazer sem THC. Pelo amor de Deus, isso é o que mata os outros. Não, não é. Essa é a oportunidade de esclarecer. Agora dê a sua aula aí, Hugo. Vou dizer o seguinte. O THC, ele é o vilão e ele é o mocinho. Por que eu falo isso? Há pessoas que têm sensibilidade ao THC. Isso não posso ser hipócrita e dizer que isso vai ser 100% em todas as pessoas. Mas tem pessoas que têm sensibilidade ao THC, só que o THC ele tem propriedades anti-inflamatórias, tem propriedades para ajudar no sono, né? E propriedades que vão ajudar em muitas áreas, né? Mas tem pessoas que têm sensibilidade, e isso pode gerar o quê? Uma ansiedade, uma aceleração, né? Mas não é algo que vai fazer mal à saúde. Diga-se de passagem, eu ainda vou dar ainda vou falar uma coisa aqui que pode gerar um pouco de polêmica. A maconha nunca matou ninguém. O que mata é o preconceito, o que mata é o tráfico e a violência. A maconha, ela para a pessoa fumar e morrer com ela tem que fumar pelo menos uns 60, 80 quilos. O que mata é o monóxido de carbono, não a maconha. Só que o que acontece? A gente então vou sair fumando maconha por aí. Não, não é isso. Ali é uma coisa recreacional. A gente está falando sobre a parte medicinal. E aqui estão os compostos limpos, da quantidade que precisa,
para fazer a parte medicinal, que é o que o teu corpo precisa, que tu vai alimentar o teu sistema endocannabinoide. Hugo, meu Deus do céu, o que é esse tal desse sistema endocannabinoide? E ainda vou falar mais uma coisa que vai explodir a cabeça dos outros. O nosso corpo produz maconha, grosseiramente dizendo. Nós temos dois compostos, né, dois hormônios que são produzidos no nosso corpo, chamado anandamida e 2-AG. A anandamida, ela tá ligada à felicidade, ao bem-estar, né, a 2-AG também, entre outros. E o CBD, né, a cannabis medicinal, ela faz interação com todo o nosso sistema endocannabinoide que eu acabei de falar. E esse sistema endocannabinoide, o mais doido disso é o quê? Que tu tem receptor do teu fio de cabelo, a tua unha do teu pé. Em todo o teu corpo tem receptor dele. E aí, quando você vem com esse medicamento, aí tu vai lembrar daquela história, isso serve para isso. Não, ele tem uma função muito simples. Só que nenhum medicamento faz. Ele vai entrar no seu corpo, ele vai fazer interação com o seu sistema endocannabinoide como se fosse a chave e a fechadura, de forma simples, natural e extremamente segura. E o que ele vai promover? Uma ação simples chamada homeostase, ou melhor dizendo, o equilíbrio. Ele vai equilibrar o teu corpo. Então, quando nós falamos, por exemplo, de doenças neurológicas, né, que são gravíssimas e que só o CBD tem dado um alento para esses pacientes, por que ele é? Porque ele vem para equilibrar o corpo, né, e, por exemplo, pacientes neurológicos, ele vem equilibrar o corpo, alguns casos tem leve reversão, ou uma reversão até bem positiva, trata os sintomas, né, e, por fim, dá dignidade para esse paciente e mais tranquilidade para a família, né. O paciente, por exemplo, vamos falar no meu caso, hiperativo e tal, ele acalma o fluxo neural do nosso cérebro, porque o que é a ansiedade? O que é o transtorno de ansiedade, o TAC? É o seu cérebro funcionando demais, o excesso de futuro, pensando demais, e quando você vê, isso vai fazendo mal para o teu corpo. E o que a medicação faz? Além de toda a interação, ele vai acalmar a minha cabeça, e acalmando, você tem mais tranquilidade para trabalhar, mais tranquilidade de tomada de decisões, todas as outras coisas que você vai fazer no dia, foco, tudo vai melhorar, né? Por quê? Ele não é nenhum medicamento mirabolante, muito pelo contrário, ele é muito simples. Mas ele faz o que medicamento algum faz, que é fazer o controle, a estabilidade do teu corpo. E é isso que é vamos dizer, o barato disso aí. Porque ele vai te devolver qualidade de vida, ele vai te devolver tranquilidade e, volto a repetir, o medicamento é extremamente seguro. Extremamente seguro. Ele não era para ter esse preconceito todo, se não fosse toda essa estigma com a cannabis, porque ele é um fitoterápico. Então ele não era para se encaixar na regulamentação de medicação que tem hoje em dia. Que tem a 327, 660, que são as resoluções da Anvisa, mas como um fitoterápico, volta a repetir, um fitoterápico. Depois eu vou querer que você explique pra gente direitinho o que são essas regulamentações, o que isso impacta, né? Porque na prática, pro cidadão comum, isso aqui está bem longe do acesso deles. Sim. Correto? Correto. Eu quero crer, e não deveria ser assim essa é a minha opinião, tá? O cidadão tem acesso mais fácil a um remédio tarja preta do que isso aqui. Com certeza. Com certeza absoluta. Esse daqui... Só que aí a gente vai entrar num outro campo que o remédio tarja preta, ele é muito interessante para a indústria farmacêutica, né? Para toda uma indústria que já foi construída décadas e décadas atrás. Vou lhe falar então o seguinte. Vamos lá, vamos dar um exemplo de alguns pacientes meus e o porquê que tem uma força muito grande contrária à regulamentação disso aqui. Porque você imagina, você tem lá um paciente fibromialgia, né, ou um paciente TEA, né, que toma N remédios, né, que é o remédio para sono, vamos dizer, remédio para dor, para ansiedade, remédio para o estômago, porque está tomando muito remédio, aí depois tem que trocar daquele remédio para um outro mais forte. São os prazol, né?
É o omeprazol, é o pantoprazol. O exomeprazol, o rabeprazol, eu também já tomei isso aí tudinho. Então, assim, ele faz, quando você vê com CBD, o paciente ele começa a não ter mais esses sintomas. Aí você pega uma linha de medicações que ele gastava e que não estava dando, de fato, retorno terapêutico para ele, e ele passa a usar só um, que traz o retorno terapêutico que ele precisa, e os outros não vai mais. Então, para quem que é interessante, vamos falar isso? Esse paciente é economicamente inviável. Tanto que, assim, até essas grandes, as Big Pharmas, elas também vendem canabidiol. Só que... Aqui no Brasil? Sim, nós temos aí diversas empresas, como a Prate, Dona Duzi. Eu sei que tem no mercado americano, é muito grande, né? Sim, só que o que acontece? O que é vendido na farmácia, que é o dessas Big Pharma, vamos dizer, eles não têm a mesma qualidade que esses que vêm importado. Mas aí também é uma questão de resolução, né, de lei e tudo demais. Só que mesmo assim, você tomando esse de farmácia, que não é, por exemplo, não estou falando, os que eu gosto, eu falo assim, Hugo, que é o que você comercializa. Que eu comercializo, ou os que são de associação. Eu, de último caso, eu indico de farmácia. Ah, Hugo, você vende? Não. Primeiro, eu sou paciente. Eu conheci todos esses daí. E eu sei dizer, não vai ter o retorno esperado. Você falou da associação, Hugo, e eu queria que você falasse um pouco mais, porque eu tenho certeza que você conhece, de onde surgiram essas associações, a história delas, como é que foi isso? Porque isso, na verdade, no meu conhecimento, isso começou algo de maneira artesanal, né? Sim. Por total falta de possibilidade, por proibição, que ainda existe hoje, né? Ainda existe hoje, essas associações meio que rompendo com a lei vigente, elas começaram a produzir o óleo, muitas vezes sem regulamentação. Hoje já tem alguma regulamentação, sim. Mas no início não tinha regulamentação alguma para tratar e curar pessoas, correto? Sim, sim. Conta um pouquinho mais dessa história pra gente. A história das associações, ela começou, na verdade, uma história única de uma paciente lá do Rio de Janeiro, né? Eu posso estar só errando os nomes e tal, os locais, mas que começou a ter até um documentário sobre ele, que é o Mundo de Sofia, né? Mundo de Sofia, lindíssimo, recomendo a todos, tem no YouTube, que é a primeira paciente do Brasil a ter um habeas corpus de cultivo, porque para cultivar em casa e extrair o óleo de forma artesanalmente, que tem muita qualidade também, né? Eles começou por ali, e quando abriu o primeiro HC, essa mesma paciente, mesma família, foi levando essa pauta, foi preso, sofreu todos os problemas que um pioneiro sofre, vamos assim dizer, né? Só que o trabalho... Foram confundidos com traficantes? Foram. Inclusive, recentemente também tem uma associação que foi fechada, com ela tendo habeas corpus, com mais de 9 mil pacientes, que é a Santa Gaia. Mas eu comento depois sobre ela, porque essa aqui é uma militância que eu também estou fazendo, em prol dessa associação. Só que aí o que acontece? Foram através dos pacientes lutando, dando a cara a tapa, indo preso, que a pauta das associações começou a sair, engatilhando, né? E hoje tem muitas no Brasil, né? Outras muito grandes, com trabalhos sérios, muito bom, né? Eu gosto sempre de lembrar da Abrace, que foi a primeira associação, aliás, o primeiro óleo que eu tomei, né? Tem aqui a da Santa Gaia, que eu comentei agora, que teve esse problema com hoje. Você imagina, uma associação muito grande, que atende 9 mil pacientes diretamente, tem pesquisa, tem laboratório, tudo bonitinho, com habeas corpus, para ela poder estar atuando, e vem uma operação da polícia que parece cinematográfica. Policial gravando live, vídeo. Não vou de contra a ação da polícia, porque é uma ordem, vamos dizer. Mas chegou lá, destruíram, assim, levaram 40 litros de óleo, desassistiu 9 mil pacientes, né? Uma estrutura lindíssima lá de produção de alta qualidade, mas que foi afetado por conta dessa questão, né? Não ter a segurança jurídica de verdade de uma regulamentação, né? Eles tinham habeas corpus,
para poder funcionar, e uma denúncia, ou sabe lá se Deus o que aconteceu isso, a polícia chegou lá como se tivesse, vamos dizer assim, invadindo, entrando num lugar de um cartel bom, não vou dizer que foi bom, mas entrando com arma e apontando, todo mundo vai para trás. Gente, que isso? É uma associação, tá atendendo pessoas, né? Mas esse é o problema da regulamentação, que tem que ter uma regulamentação. Até porque também a gente divide o joio do trigo. Do que é as boas ações, quem não está querendo fazer certo, entendeu? E para poder a coisa andar. E eu digo a coisa andar porque para as associações elas crescerem, poderem investir em pesquisa, poder pegar financiamento, nós podemos usar a Embrapa. A Embrapa é referência no mundo inteiro. Ela tem pesquisa na área aqui. Você imagina, você tem uma Embrapa em prol disso. Então nós temos, Hugo, tenho convicção que se há regulamentação e tudo pode andar, nós seremos em pouco tempo potência na produção do cânhamo, na produção do cannabis medicinal e outros. Tenho certeza disso. É importante também, Hugo, você estava falando aqui, eu estou pensando, né? É muito importante a gente fazer essa separação mesmo, porque eu tenho uma visão que o tráfico... Eu estava até pensando aqui, Felipe, como é que esse podcast é democrático, né? Em um episódio a gente recebe o comandante-geral da Polícia Militar, né? O que prende, o que solta. E no outro episódio a gente traz o cara que está vendendo a cannabis medicinal, né? Isso. É muito importante a gente separar o joio do trigo, porque eu estou convencido, ao longo dessa minha experiência, tanto profissional e pessoal também de vida, que o tráfico de drogas, ele mata. Sim, com certeza. Ele mata. Ele é uma organização criminosa que tem como sustentáculo financeiro o entorpecente. Sim. E isso deve ser combatido e ser combatido com força. Com certeza. Por um outro lado, eu, nessa minha atuação na área da saúde, eu tenho acompanhado, isso tudo começou quando eu comecei a acompanhar mais de perto pessoas com neurodiversidade, notadamente crianças e adolescentes com TEA, que é o transtorno do espectro autista, e TDAH também. Perfeito. Né? E muitas vezes mães chegavam desesperadas conosco lá na defensoria, querendo a medicação, querendo, enfim. E elas tinham uma verdadeira mudança de chave, não feito pela defensoria, não feito pela Secretaria de Saúde, muito menos pelo Poder Judiciário. Mas alguém, alguma alma caridosa, no caso dessa pessoa, a Ingrid, foi um sonho, Deus a tocou num sonho, Sim. Né? E ela passou a usar o óleo no seu filho. E o menino, muitas vezes agressivo, que mordia os outros, que se mordia, que quebrava tudo dentro de casa, o menino, como você bem falou na homeostase, ele se equilibrou. Ele se acalmou. Pessoal, eu quero deixar muito claro aqui que o objetivo do podcast não é fazer nenhum tipo de apologia, não é fazer nenhum tipo de... Bem, apologia à droga é certeza que não. Mas eu também não estou aqui querendo fazer nenhum tipo de apologia ao canabidiol. O objetivo é a gente propiciar o debate. É conversando que a gente se entende. Se você coloca um tabu, a coisa não anda, a coisa não caminha. Sim. Eu tô lembrando aqui de uma história também, e eu vou falar porque ela já me autorizou. Eu tenho uma servidora, que hoje ela é muito mais do que uma servidora, ela é uma irmã que Rondônia me deu. Você a conheceu, sim, foi a Marlisa. Sim. Ela é uma mulher, se a gente for analisar no espectro político, ela não é conservadora, ela é ultraconservadora, cristã, católica apostólica romana, e ela tem uma mãe, uma mulher guerreira, passou a vida na lavoura lá no Paraná,
essa mãe no final da vida, ela ainda está viva. Ela passou a ter inúmeros problemas neurológicos. Parkinson, Alzheimer. Hoje essa mãe dela, no atual estado que ela tá completamente inválida, completamente dependente. Essa mãe dela, enquanto estava lá no Paraná, ela sofria muito com dores, ela tinha um glaucoma, ela sofria com dores da própria doença neurodegenerativa que ela possuía, ela se mordia, ela se autolesionava. E essa senhora, através da Abrace, Fantástico, né? ela conheceu o óleo e com muita resistência, tinha muito preconceito, sim. Só que ela viu que, no caso da mãe dela, a medicina tradicional, ela não estava oferecendo resposta nenhuma. No seu caso, ainda tinha alguma resposta. Te davam o famoso sossega-leão, você dormia, no dia seguinte você estava melhor e você ia para casa. Para um mês depois tem uma crise. Para 15 dias depois. Mas a medicina ainda estava lhe dando alguma resposta. No caso da mãe dela, não tinha resposta alguma. Eu acho que, aí eu não vou saber explicar, por conta do grau de neuro dano que a mãe dela já vinha sofrido, ela não estava mais conseguindo, os remédios normais não estavam mais suprindo. E ela, com muita resistência, Hugo, resolveu colocar o óleo da Abrace, que é uma associação que até hoje, né, faz entrega desse óleo. Faz. Fantástico. Resolveu colocar umas gotas embaixo da língua da mãe dela. Hugo, em menos de uma semana, a mãe dela era uma outra pessoa. Você lembra quando eu falei sobre o sistema endocannabinoide, a chave e a fechadura? O que acontece? A medicação tradicional... Ela tá mandando mensagem aqui. Marlisa, um beijo, minha irmã. Um beijo. Tô contando a história da sua mãe aqui. Tá famosa, hein? A medicação tradicional, ela é um químico, né? E ela é um químico que não é chave e fechadura do nosso corpo. Então você vai ver muitos casos de polifarmácia, né? Às vezes tá tomando um remédio, toma outro, mais outro, depois tem que aumentar a dose, aumentando a dose, isso. Você vai vendo uma polifarmácia. E o que acontece? Eu tenho uma visão um pouco maldosa com relação a isso que você acabou de falar. Eu acho que isso não é feito de maneira assim, isso acontece porque acontece. Eu acho que existe algo deliberado, feito pela grande indústria farmacêutica. Sim. Não é nem aqui no Brasil, não, é no mundo inteiro. Onde eu vou te dar um medicamento para diabetes, por exemplo, mas ele vai afetar, digamos, a sua pressão arterial. Isso. E aí você vai ter que tomar um remédio para pressão. E aí você vai tomar um remédio para pressão, vai afetar o seu rim. E aí você vai ter que tomar Aí você já está com 3 remédios, vai atacar o seu estômago. E aí você tem que tomar um remédio para o estômago. E aí você vai tomar um remédio para o estômago não vai mais conseguir digerir a sua comida direito. Você vai ficar com déficit vitamínico. E você vai ter que tomar vitaminas. Então... Tá entendendo? Por que não é tão interessante para quem está ganhando dinheiro que essa pauta avance? O polifarmácia é o caso mais comum que nós temos. Eu digo para todas as indicações. Ela está respondendo aqui no chat, pessoal. Sim, o cannabis trouxe muita qualidade de vida para minha mãe. Aí tá a resposta, né? E Hugo, a gente estava falando de preconceito, a gente estava falando de resistências. Nós estamos falando de uma senhora extremamente cristã, uma senhora que não coloca álcool na boca, uma senhora que reza o terço diariamente, uma mulher guerreira. Assim, se tem uma pessoa que teria resistência ao uso de canabidiol, seria ela. E ela é prova viva
de que dá certo. O proibicionismo veio dos tempos atuais, né? A cannabis medicinal ela é utilizada já há mais de 1000 anos, né? Inclusive na cultura asiática. Sério? Ela é muito difundida, né? Há mais de 1000 Eu não anos há sabia relatos, há estudos, há anotações sobre usos terapêuticos. Isso eu posso te mandar depois, mas é muito mais antigo do que se imagina. Vamos brincar um pouquinho mais? As primeiras, aí eu vou tocar, alguém vai ficar bravo comigo, mas as primeiras bíblias foram feitas com papel de cânhamo, Sim. né? As cordas navais de antigamente não eram feitas com as cordas normais, eram feitas com cordas de cânhamo, porque tinha uma durabilidade maior, tinha uma leveza maior, né? E era melhor para o uso, então durava mais, né? E muitos, eu acho que ainda tem muitos que são vivos que chegaram a ver isso. Antigamente você via no jornal, maconha, antes do proibicionismo, chamava de cigarro do índio, que era bom para um monte de coisa. Você via aqui no encarte do jornal uma matéria: droga que está acabando com a vida das pessoas. Você virava aqui e estava vendendo na farmácia um negócio de extrato da cannabis para tratar problemas respiratórios, para tratar dor de cabeça, tudo isso. Então, assim, vamos dizer assim, é uma terapia que já tem muito mais tempo do que se imagina sendo utilizada. Só que por um momento, e aí a história do proibicionismo que ela se vem, que foi dada pelos Estados Unidos lá... Sim, a guerra às drogas, né? Guerra às drogas, que, diga-se de passagem, é uma guerra bem fracassada, né? E na época, qual que foi vamos dizer assim, um gatilho deles lá? Vamos dizer que a maconha, ela tá acabando com as famílias. Tinha aquelas propagandas dos Estados Unidos: se você fuma maconha. Aí aparece a imagem, né, a família toda lá, a mulher tocando piano. Aí aparece o cara fumando lá. E depois ele matando a família inteira. Se você fuma maconha, você vai acabar com essa família. Gente, pelo amor de Deus. As propagandas eram ridículas. Mas naquela época, né, lá... Em que pese, eu vou colocar uma posição pessoal minha. Eu acho que a gente, enquanto sociedade, Sim, deve combater, reprimir, não da forma como está sendo reprimida, sim, mas isso é uma outra discussão, isso. mas a gente tem que reprimir o uso de drogas, além pelo simples fato das drogas fazerem mal, mas principalmente porque elas alimentam empresas multinacionais chamadas organizações criminosas. Sim. Só que aí naquela época pergunta-se, lá nos Estados Unidos tinham grandes produtores de cânhamo para a indústria. Naquela época já existia e vendia-se muito. E acabou tudo. Só que aí houve a movimentação, guerra às drogas, vão botar a culpa nos mexicanos, que eles vinham, roubavam ao trabalho dos americanos, uma história muito parecida com a atual. Roubavam, causavam os problemas, e no final do dia, o que o mexicano fazia lá? Não vou dizer todos, mas eles fumavam um cigarro de cannabis. E aí já queriam fazer uma guerra às drogas, um problema já mais também de preconceito ali com os imigrantes, né? Também tinha outra indústria que estava ali do lado, que produzia celulose, produzia mais um monte de coisa, e tinha outra indústria aqui da área do algodão, da área da celulose também, e se criou a lei. Pô, Estados Unidos, referência democrática para o mundo inteiro. Então, se lá se criou o proibicionismo, a gente tem que copiar. Foi se copiando até chegar no Brasil, enfim. Só que no mesmo jeito que lá foi a referência do proibicionismo, lá também, hoje, nos dias atuais, é referência do contrário, da regulamentação. Tudo bem que não há uma lei federal lá, mas há leis estaduais de regulamentação. E o que isso quer dizer? Né? As pessoas gostam muito de falar: maconha é porta de entrada de outras drogas. O que é porta de entrada de outras drogas? Álcool. Por quê? Às vezes perde o sentido, aí tem um outro garoto ali, ou alguém no lugar que vai oferecer, a pessoa já usa. Ou o usuário de cannabis, né, vamos dizer assim, um garoto, eu sempre gosto de dar esse exemplo, um garoto, que ele chega lá na boca, quero maconha. O traficante vai dizer: eu não tenho isso não, mas eu tenho um negócio mais legal aqui, cara, experimenta isso aqui. E o garoto que não tem informação, porque ninguém quer sentar e falar sobre maconha,
drogas, né? Ou tem um certo medo de falar isso com as pessoas, que é um tabu, né? Falar sobre drogas. E aí ele vai lá, o traficante vai acabar oferecendo uma cocaína, um crack, uma coisa pior. E aí se transforma na porta de entrada. Formação sobre isso tem que ser debatida com muita seriedade, principalmente nos jovens, porque em casa não vai conversar, às vezes o pai não quer conversar sobre isso, vai tudo, é tudo ruim, né? Aí o que acontece? A rua ensina. Da pior forma Da possível. pior forma. Né? Aí o adolescente, ou o adulto ali dos 18, 19 anos, vai pra rua, vai ter um coleguinha lá que vai, aí ele vai experimentar o negócio, o que vai acontecer? Não era como meu pai falava. Mas é aí que tá o problema. Entendeu? E aí ele vai experimentar, vai usar e vai achar que aquilo que o pai dele falava não era. Vai acabar abusando. Né? E vai acabar abusando. Mas, Hugo, eu tô vendo esses frascos que você trouxe aqui como exemplo. E para quem está nos assistindo, qual é o passo a passo que a pessoa tem que fazer? Digamos, uma mãe, eventualmente, que vai nos assistir, esse programa vai ficar gravado, né? Outras pessoas podem assistir depois. Uma mãe que tem um filho, uma filha com autismo, uma pessoa que, como você, está sofrendo sofreu, né? Com ansiedade, com transtorno. Como é que essa pessoa faz, Hugo, para ter acesso a esses medicamentos, considerando as inúmeras regulamentações que o Brasil hoje possui? Então, vamos lá. Como que eu faço com esses clientes que chegam até mim? Primeiramente, vou fazer uma análise, né? Vou perguntar para qual é a indicação, qual que é a patologia, algumas perguntas que eu já mando antes para os médicos, aliás, que eu faço antes para poder direcionar o médico especializado. Sim, encaminhar o paciente. Né? Aí, encaminho o paciente para o médico. Pode ser consulta presencial, né, ou por telemedicina. Telemedicina facilitou muito porque estados como Rondônia são muito poucos profissionais que têm curso, foram se aperfeiçoar a prescrever canabidiol. Ou às vezes esses mesmos profissionais que são bons, que prescrevem, têm um valor muito elevado. E a telemedicina, de certa forma, ela meio que democratizou isso aí, e a gente consegue ver consulta de R$70, R$60 para cima. Então a gente consegue ainda direcionar nesse sentido. E aí, essa pessoa faz a consulta, dessa consulta é gerada a receita. Essa receita, ela retorna comigo, vou lá, vou fazer o análise da receita, vou fazer o orçamento e vou passar para ela. Após o orçamento aprovado, a gente faz todo o cadastro, né, assim como a resolução da Anvisa ela pede, e por fim ela vai emitir através do cadastro do Gov dela a autorização de importação de produtos à base de cannabis. Com tudo isso pronto, o medicamento vai sair da base logística até a casa do paciente. Não passa nada pela minha mão, né? E isso é feito a inspeção da Anvisa, todos os produtos, frasco por frasco, até chegar na casa do paciente. Então esse é o passo a passo, né, com esses que são os importados. Para as associações é parecido, só que não vai tirar essa autorização da Anvisa. E tem os da farmácia. Os da farmácia, você tem a receita da receita azul e vai diretamente na farmácia e compra. Entendi. E a pessoa, ela, depois dessa consulta médica, com o médico que você encaminha, ou se ela aparecer, qualquer pessoa que entrar em contato com você com uma receita, pode efetuar a compra? Olha, a receita ela é o seguinte, ela tem algumas regras nela que não é como a receita tradicional, que, por exemplo, o médico prescreveu uma dipirona, que você vai tomar tantas horas. Aí você chega na farmácia e vai te apresentar a original, como é que é o nome? A genérica, marca tal. Você pode selecionar entre essas. Com a cannabis, não. A cannabis medicinal. Ela tem que estar lá na receita. O nome da empresa, a miligramagem, a quantidade de frascos. E, embaixo, a forma de tomar. Lógico, como toda receita. Mas se faltar qualquer coisa, você não pode comprar. E tem que ser específico ao que está na prescrição.
Não pode ser, por exemplo, eu tenho, vamos dar um exemplo, esse óleo aqui, que é um Broad Spectrum. Eu tenho esse óleo aqui, foi prescrito o óleo, esse óleo, mas ali a pessoa que vai me vender tem 3 marcas com a mesma tecnologia. Não posso, tem que ser aquele que está na receita. Esse é Somente isso. Somente isso. Né? Agora, Hugo, e custo? Eu vou falar de custo, depois a gente vai falar da Lei Estadual 5553, Isso. que é a lei estadual que determinou a incorporação do canabidiol e do THC também, do tetra e do canabidiol, em tratamentos pelo Sistema Único de Saúde. Mas voltando a falar de custo aqui, qual é o custo em média do tratamento mensal? Ou oscila muito e você não tem nem como dizer? Não, tem como dizer assim, apesar de oscilar bastante, né? Os óleos que a gente vê no mercado, e que eu também trabalho, eles estão saindo na faixa de R$ 199 até, vamos dizer, 750. Nossa, Hugo, muito caro, né? Infelizmente, por conta de toda a burocracia, toda essa questão. Só que, quando a gente fala isso, a gente pensa que o medicamento vai durar semanas ou um mês. Dependendo do caso, eu já vi casos do mesmo frasco durar 150 dias. Um frasco desse aqui? Um frasco desse de 30 ml. Eu, Hugo, faço uso 3 vezes ao dia, né? Na verdade, eu faço uso 2 vezes ao dia desse e mais um pedacinho desse que é para melhorar meu sono. Então, comigo, que eu tenho uma dose um pouco mais alta, porque eu também faço para fazer como pré-treino, né? Que ele me ajuda também nos treinos. Ele dura comigo 70 dias, o mesmo frasco. E esse aqui é um frasco que custa 579. Agora você divide aí por 2, 3 meses, então sai mais barato. E aí por que eu falo mais barato? Você botar na ponta do lápis, né? Por exemplo, no meu caso lá, eu ia internado, mas eu tenho plano de saúde, mas quem não tem plano de saúde? Você tem que pagar uma endoscopia. Não, e mesmo tendo plano de saúde, o custo físico, emocional disso, qualidade de vida. Isso. Não... E aí eu digo assim, ó, exame, mais medicamento, mais uma rotina que você tem que mudar por conta da questão de saúde. Quando você bota na ponta do lápis, isso aqui é barato. Sim. Por quê? Falando, aí depois que tudo isso alinhou, aí você vai ver o benefício. Mas graças a Deus, você é um cara que tem condições. Agora eu quero falar um pouco do público que eu atendo lá na defensoria. Perfeito. Que são pessoas que... Sim. R$500 um vidro desse aqui, eu não estou dizendo que não vale, não. Mas a pessoa não tem condições. É inviável. É inviável. É inviável. E depois eu quero até lhe perguntar, ele custa isso porque é importado. Isso. Mas se houvesse produção, a gente estava conversando, quando a gente inclusive fez a gravação, uns dias atrás, se houvesse plantação disso aqui no Brasil, com a escala, ou seja, uma planta de cannabis gera quantos vidros desse aqui? É um cálculo um pouco difícil de fazer, mas gera muito. Assim, não vou dar um número. Se eu der um número, eu posso estar errado. Sim, mas só que assim, vamos dizer assim... Gera mais de 10 frascos já desse aqui. Gera. E 10 frascos desse aqui é R$5.000. Por aí. O que acontece? Por conta da regulamentação e burocracia do Brasil, não é que esse produto seja caro. Eu já vi quanto é que ele custa lá dentro do laboratório. É muito baixo. É muito baixo. Vamos dizer assim vamos dar um exemplo que isso aqui no laboratório, se nós formos pagar o valor de lá, vamos dizer que sairia, sei lá, uns R$100 ou menos. Isso estamos falando de lá. Aqui no Brasil, nós temos tecnologia, nós temos área, nós temos mão de obra, nós temos qualidade. Se isso é produzido no Brasil, eu tenho certeza que a gente pagaria 80% menos nisso aqui. Ou seja, um frasco desse sairia por R$70, R$60. Aí, porque não tem lógica. É um produto que não passa por grandes processos químicos gigantescos. Apesar de serem grandes indústrias, os processos são naturais. E rende. Ele rende. E não cada planta gera muito óleo. Gera muito óleo. Muito óleo.
Sei lá, vou dar um exemplo, pode ser que esteja errado, Sim. mas vamos dizer que cada planta vai render, sei lá, 10, 20 pacientes. Uma planta grande, né? Não estou falando de uma planta. Vai tratar 10, 20, 30 pacientes ou mais, né? Vamos de uma planta. Agora você imagina você tendo isso. Imagina você plantando 1 hectare disso. Em Só escala, 1 hectare. fazer em escala industrial, você consegue atender pacientes, você consegue diminuir o valor do medicamento no mercado e você atende um número muito grande de pacientes. Apesar do mercado nosso, ele está em crescente, todo ano é uma média de 100 mil pacientes, a mais do que já tinha anteriormente, isso são só os que são autorizados pela Anvisa, né? Eu peguei alguns dados aqui, Hugo, eu tomei a liberdade. Hoje aqui no Brasil tem 672 mil pacientes sendo tratados com cannabis medicinal. Um mercado medicinal potencial de 9 bilhões e 500 milhões de reais. Um potencial de geração de 328 mil empregos formais, com crescimento de 400 mil empregos indiretos. É um número expressivo, né? E Né? isso trabalhando em si. Isso nós estamos falando dos benefícios econômicos, né? Tem um potencial de arrecadação com regulação de 2,85 a 3 bilhões por ano com arrecadação. Então, assim, hoje no Brasil, 51% desse mercado ele é importado, 219 mil pacientes importam medicamentos. Você imagina o tanto que nós estamos mandando dinheiro para fora, Sim. e muito dinheiro, sendo que nós poderíamos estar além aqui. da evasão de divisas, que é o que Isso. você falou, quantas pessoas a gente está deixando de tratar, Hugo? Hugo, eu digo a você, aqui em Rondônia, a Lei 5553, que é a lei que incorpora o tratamento com o canabidiol, com a cannabis, no Sistema Único de Saúde, ela não foi implementada ainda. A lei, inclusive, é de autoria do deputado Luiz do Hospital, que é o atual presidente da Comissão de Saúde na Assembleia. O que acontece? A lei existe, mas eu posso estar falando uma besteira aqui, mas eu não sei se foi bem regulamentada ou se não foi licitada. Porque se você for no qualquer centro de saúde aqui, posto, hospital, qualquer na esfera municipal, estadual, enfim, você não vai encontrar médico que saiba prescrever, que tenha, eu posso estar enganado, tá? Não posso generalizar tudo, Sim. mas você não vai encontrar um profissional que vai te prescrever. Você está falando genericamente, você está genericamente. falando do médico que está ali numa unidade básica de saúde, atendendo o povão. Isso. Ele está acostumado a prescrever a medicina tradicional. Normal. Isso. E se prescrever, o Estado não vai ter. E aonde que vai ter que buscar? Através da justiça, né? E até assim é complicado, porque pela falta de regulamentação, aliás, pela falta de licitação, aí você vai ter que entrar no litígio judicial, você tem que juntar muitos documentos, né? Muita coisa, laudo, isso. E geralmente esses documentos, para você obter através do SUS, é muito complicado. Sim. É muito complicado. E aí, às vezes, o paciente tem que recorrer, né, fazer um esforço muito grande para quê? Para pagar um médico, que esse médico vai fazer o quê? A consulta que ele precisa, vai prescrever de acordo com o que ele necessita e fazer o laudo desse paciente. Só que uma coisa que tem acontecido recentemente é o quê? Antes, o médico fazia o laudo, bonitinho, de acordo com o paciente, que está evolutivo, para recomendar ele fazer o uso do CBD. Hoje, nós estamos vendo-se negativas em relação a esses pedidos, né, judicial, porque o judiciário quer que o paciente já tenha iniciado o tratamento. Mas se ele não tem condições, como é que ele vai iniciar? Isso não faz sentido. Não faz sentido, entendeu? Então, assim, nós vemos pacientes, por exemplo, TEA, nível 2, nível 3, que necessitam do uso. Nós vemos Alzheimer, Parkinson, câncer, diversos pacientes diversas famílias também que estão precisando passar isso,
Só que além de passar todo aquele constrangimento, toda aquela correria, todo aquele trabalho, além do cuidado com o paciente, para poder levar o benefício, o direito que está na Constituição dele, é complicado. Né? Diante disso, Hugo, eu quero te fazer uma pergunta de natureza filosófica. Como é que você enxerga o futuro do mercado de cannabis daqui a 10 anos? Tanto no contexto Brasil, como no contexto do nosso estado de Rondônia. Olha, eu sou bem positivo, né? Você me conhece, né? Então, assim, eu vejo, se tudo caminhar como está determinando para caminhar, vamos ter o boom verde, né, que nós falamos, né, a corrida do ouro verde. Por quê? Se regulamenta no Brasil a produção... Explica pra gente o que é essa corrida do ouro verde. A corrida do ouro verde. Por quê? Estimativas é que a cannabis medicinal chega a render mais do que a soja no Brasil no futuro. Isso é um número muito grande. A regulamentação vai fazer com que muitos se tornem indústria, as indústrias de fora, as indústrias daqui vão começar a produzir, e eu não estou falando só medicamento. Eu estou falando tecido, estou falando celulose, estou falando do hempcrete, né, que é o tijolo de cânhamo, que inclusive é mesmo? É um negócio... já tem tijolo já de cânhamo? Tijolo, tem de tudo. Tem várias empresas também já no Brasil que atuam na área têxtil, né, óculos, tudo que faz com material de cânhamo. Tecido também? Tudo que você imaginar faz de cânhamo. Né? E aí o que acontece? E não dá barato, né? E não dá barato. E o que acontece? Você imagina, nós aqui já somos uma potência no agro. Temos terra, temos terra fértil, temos tecnologia e temos povo com vontade de trabalhar. Mão de obra. E o que acontece? Eu falo, nós vamos ser a potência em pouco tempo. Aqui em Rondônia. Não, digo Brasil, no Brasil. E em específico Rondônia, com esse tanto de área, ainda mais por conta do agro. É por conta do agro, e nós vemos aqui por exemplo, antes aqui era muita pecuária. Eu posso estar falando umas besteiras aqui agora, depois alguém me corrige. Mas aqui era muita pecuária que agora foi para grãos. Você está vendo o movimento de grãos, pessoas plantando soja, e tudo bacana. Alguns outros estados têm o foco no eucalipto, na celulose e tal. Aqui tem, mas não é tanto. Só que a rentabilidade que ele dá por hectare é muito maior que qualquer outra coisa dessa que eu falei, qualquer área dessa que eu falei anteriormente. Eu acho importante as pessoas terem essa noção do que o Hugo está falando, porque eu mesmo, pessoal, há um tempo atrás eu não tinha noção. Ele estava falando antes, coisa de uma meia hora atrás, de operação policial e que uma associação, numa operação policial meio cinematográfica, parou de atender 9.000 pessoas. E foi apreendido 40 litros. Ou seja, esses 40 litros de óleo atendiam 9.000 pacientes. Isso foi o estoque, poderia até atender mais. Porque se vamos falar... O que eu quero dizer é o seguinte, é que o benefício é muito grande para algo muito pequeno. Isso é verdade. 40 litros é algo que a gente coloca no cantinho dessa sala aqui. Um frasco desse tem 30 ml. Ele pode durar de 30 dias a 90. A 90, 180, enfim, depende do paciente, né? Então você faz um cálculo, vamos botar lá 40 litros dividido por 30 ml, quantos pacientes deixaram de ser atendidos? E ainda chegando no caso limite, que é o que você falou que é caso de estudo da Ingrid, né? Que a Ingrid parou, né? Parou. Né? Então, assim... Porque eu acho que o caso dela, eu não sou médico, não. Inclusive, eu já queria aqui aproveitar para fazer um convite aqui, em público, para a doutora Ellen Santiago. Você conhece a doutora Ellen? Conheço. A doutora Ellen é uma médica, anestesiologista, uma entusiasta desse tema e uma especialista de verdade nesse tema. Então, doutora Ellen, fica aqui o meu convite para a senhora. O nosso estúdio, que o nosso humilde estúdio está de portas abertas para receber a senhora aqui e a gente fazer um bate-papo sobre
canabidiol. Mas voltando aqui, o Hugo, eu estou te chamando de Felipe, ó. Seu nome não sai da minha boca, cuidado. Eu espero que a Malu não fique com ciúme. O que eu penso? Sem querer menosprezar o mercado, muito pelo contrário. O que eu estou querendo falar é que numa questão de escala, se você conseguir um local que produza, sei lá, 1.000 litros por mês, 1.000 litros, você atende milhares de pessoas. E o Brasil pode se tornar, inclusive, referência na exportação desse produto. Com certeza. Eu não sei se eu tô... Vamos botar aí pelo menos 3.300... os cálculos melhor não. Não foi bom em matemática. Então, assim, você deixa de atender tantas pessoas, e por uma ação muito besta. E esse tanto produzido não precisa de uma área tão grande quanto se imagina. E com um ganho de escala, isso aqui hoje que está saindo por 500, se a gente produzisse numa escala normal, sairia por 60, 70. Com um ganho de escala, daqui a pouco isso aqui está saindo por R$5, R$10. Aí depende do mercado. Sim, mas o mercado ele se regula e normalmente, se for bem regulado, né? Se não tiver monopólio, né? Se não tiver cartel. Agora, você pega, por exemplo, um comprimido de paracetamol. Eu acho que é mais complexo do que isso aqui. Ah, com certeza. Todos os processos que levam a virar aquele comprimido são muito maiores que aqui. E aqui não tem patente. Aqui não tem, né? Aqui nós estamos usando o óleo de uma planta. Sim. O que mais poderia ter uma patente, vamos assim dizer disso aqui, é se alguém, por exemplo, foi uma marca que eu conheci ali, que trabalha com uma tecnologia diferente de absorção. Não, mas aí é outra conversa. Mas é outra conversa. Agora, o óleo de cannabis em si é um medicamento. É a mesma coisa, sei lá, eu gosto de falar da espinheira santa, né? Que é aquele chá que você compra naquelas bancas, né, naturais, que é um poderoso remédio pro estômago, por sinal. É a mesma história, pô. Sim. Entendeu? Sim. É a mesma história. Você não vai patentear a espinheira santa. Você não vai patentear a melancia. Não pode ser até ilegal. Entendeu? Então, a não ser que... Desculpa interromper. Não, que isso? A não ser que, por exemplo, Convidado aqui é você, homem. O meu extrato que tem uma tecnologia, que eu criei essa tecnologia de absorção que vai melhor. Mas aí é outra coisa. Aí paga quem? Aí já é o prêmio, não sei o quê. Mas o básico funciona. Aí paga quem quer. Hugo, nossa conversa tá muito legal, tá muito boa, mas a gente já tá começando a caminhar para o final. Eu queria colocar agora um bloco de perguntas que eu costumo chamar de pinga-fogo. São as perguntas um pouco mais assim... Mas se bem que a nossa conversa está tão tranquila, eu acho que não vai ter muito problema, não. Mas são perguntas assim um pouco mais picantes, perguntas um pouco mais controversas, mas o objetivo não é te constranger, não. Fique à vontade. Tranquilo. Se você pudesse mudar uma coisa na legislação brasileira sobre cannabis, o que você mudaria? Se tivesse o poder de fazer com essa caneta aqui qualquer coisa, o que você faria? Eu tiraria a maconha da classificação das drogas. Primeiro, falaria para seguir padrões internacionais. Quem que dão esses padrões internacionais sobre drogas? É a ONU, é os grandes referências que balizam o mundo inteiro em relação a isso. A escala das drogas, falando de todas, as primeiras 10 colocadas, nós colocamos bebidas, colocamos cigarro, colocamos cocaína, todas aquelas outras. Sim. E nas últimas colocações, das que menos são danosas, está a maconha, entre outros, que eu não vou comentar para não falar. Mas, primeira coisa que se deveria observar a lei de forma de como que de verdade ela é, o dano que causa à população ou não. Isso era a primeira coisa que foi. Então, se você seguir esse parâmetro internacional, eu tiraria cannabis dessa linha. Lógico que, vai liberar para todo mundo. Não, não é isso. Só que o que vai fazer a diferença em relação ao uso disso, se é o recreativo, se é o medicinal, é a informação que nós vamos colocar para as pessoas. Você tem que saber,
isso aqui não é algo que é tão perigoso quanto isso, aquilo, mas é perigoso sim. Por quê? Você tem o monóxido de carbono, aí o perigoso, né? São coisas bem leves. Você tem o monóxido de carbono, você tem, por exemplo, às vezes muito jovem, isso pode atrapalhar na formação do cérebro. O desempenho, né, o desenvolvimento. Entendeu? Então, assim, isso, o medicamento, sim, ele tem indicações para várias idades, mas a gente também tem que tirar o uso recreativo do uso medicinal. Mas também, e a gente que está falando do uso medicinal. Isso. Só que assim, ainda assim, há uma correlação, às vezes, do recreativo também medicinal. Entendeu? Por quê? Eu tenho um paciente que até o ano passado ela estava conosco, que ela tinha transtorno de ansiedade generalizado, né? E o óleo demorava muito o efeito para ela. Muito, né? E ela precisava, como era algo muito, e às vezes estava no trabalho, a médica recomendou os cartuchos, né? Que são de CBD, diga-se de passagem, CBD, não tem outros componentes. Não tem THC, não só tem THC, CBD. não. Que ela vai colocar numa canetinha e vai vaporizar, não é queimar. O que faz mal é a combustão, que libera monóxido de carbono, todas aquelas coisas químicas que faz mal ao pulmão, né? Mas é terapêutico porque libera os fitocannabinoides. E nesse caso é o uso correto, porque ela não está fazendo combustão e o uso inalatório, ele é muito mais rápido. A absorção é muito rápida pelos alvéolos, né? Então, assim, se você está tendo uma questão de ali um pico de ansiedade, ela vem já para acalmar na hora, né? Entendi. Não vamos confundir esse com o recreativo, tá? Entendi. Então, esse não é para dar barato nem nada, a gente está falando de terapia. Sim. Outra pergunta. Verdadeiro ou falso? A maioria dos médicos brasileiros ainda tem preconceito com cannabis medicinal. Sim. Sim. E é o que me entristece, porque uma terapia que, na minha opinião, ela tinha que ser passada primeiro, a terapia com cannabis, em alguns casos, para depois você iniciar algo mais pesado. Porque, julgo eu, não sou médico, né? Mas você tinha que começar com algo mais leve até você subindo a escala, não ao contrário. Porque, às vezes, você, começando aqui pelo mais leve, você resolveu... Como é que resolveu? Você ajudou o paciente aqui e ele teve o benefício e não precisou recorrer a algo mais forte. Mas hoje em dia o que acontece? Pela falta de informação e o próprio Conselho Federal, e eu não sei qual que é a ideia deles, ou qual que é o viés às vezes que estão pensando, eles acabam, uma época, perseguiu os profissionais, uma época os proibiu de fazer prescrição, e aí teve uma comoção nacional de todos os pacientes, associações que foram fazer frente lá no conselho, e aí caiu por terra. E assim, eu acho que os profissionais mais antigos tinham que se atentar um pouco mais a esse detalhe, porque os novos, os profissionais novos, eles estão se atentando a isso, estão começando a se especializar, e o que acontece? Que eu já vi muito isso dos meus pacientes clientes, pacientes dos médicos. Uhum. É o quê? Ele faz o uso do CBD, bem desacreditado, tem o benefício, fica feliz da vida e, desculpa a palavra, fica puto com o médico dele anterior. Por quê? Há quantos anos tomando aquele monte de medicamento e só piorando, e aí chega um médico mais novo aqui, cara, faz isso aqui. E além de passar a terapia, vamos dizer, essa terapia com CBD, cara, vai fazer isso aqui, exercício, vai fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Sim. Então, assim, não é só aquele, tu vem aqui, tô com dor de cabeça, toma aqui uma cadeira de remédio. Não, pô. É uma pegada diferente hoje em dia, né? Então, acontece muito isso. Médicos, tirem o preconceito da cabeça. Por quê? Existem estudos de todos os jeitos no Brasil, em todo o mundo, referências, bons produtos, e é uma medicina segura. Volto a repetir, segura. A cannabis ela não tem o poder de fazer mal ao corpo, fazer o mal ao cérebro. Todo mundo falava assim, que isso faz mal para o cérebro. Muito pelo contrário. Se souber que, por exemplo, para Alzheimer e Parkinson, ele é neuroprotetor. Né? A melhor idade
é altamente recomendado o uso do CBD, né, da cannabis medicinal. Primeiro, voltando àquela inicial do nosso sistema do canabinoide, ele vai equilibrar o corpo do nossos velhinhos, vamos dizer, nossa melhor idade. E aí você equilibrando esse corpo, né, você vai ter mais qualidade de vida, uma pessoa mais ativa, melhor, né? Então, nós temos muito paciente da melhor idade e os relatos são incríveis. De verdade. Completa a frase, Hugo. O maior mito sobre cannabis medicinal é... Que ela vicia. Esse é o maior mito. Ou que vai deixar chapado. Não faz nenhum dos dois. Então a pessoa que está querendo fazer um uso recreativo, esquece. Não use isso aqui. Não, isso aqui não. Você vai gastar dinheiro à toa e tu não vai achar o teu objetivo. E por que ela não vicia? Aí eu gosto muito de explicar isso. Café, Coca-Cola, açúcar em geral, fritura, elas e drogas pesadas, elas ativam um lado do teu cérebro que é o lado da recompensa. E eu vou para alguns os que são fumantes vão lembrar muito bem disso. Vou fumar meu cigarrinho. Fique mais tranquilo. Porque ele vai no teu cérebro dá aquela resposta de recompensa, deixando mais tranquilo e tal. E aqui a recompensa de fumar o cigarro, que vai ser no corpo, aquilo é químico, né? E vai te gerar a dependência. Estou falando que é um fumante, né? E aí o que acontece? Ele vai atingir sempre, vai fumar, vai dar bem-estar. E a cannabis, ela não atinge essa área da recompensa, nem fumada e nem a do óleo. Então, assim, se a pessoa fala assim, a pessoa era viciada em maconha, não posso dizer com 100%, porque também tem gente que é viciada em Coca-Cola, tem gente que é viciada em coisas, existem pessoas e pessoas. Mas ela não age nisso e é mais uma questão comportamental, eu falando de uso recreativo, do que de fato vício químico, tá? Então a gente tem que separar essas duas coisas. Entendi. Quanto tempo você acha, quantos anos você acha que o Brasil está atrasado com relação à legislação, e não só a legislação, em termos de consciência da população, comparado com outros países do mundo, como Estados Unidos, até mesmo na Europa? Olha, o Brasil, vamos botar aí que os Estados Unidos, eles já estão comercializando, e ainda tem um detalhe, o Brasil é o único país do mundo que pede receita médica controlada para comprar CBD. É? O único país do mundo. Não sabia disso. E o que acontece? Pelo menos 10 anos a 15 anos atrás dos Estados Unidos. Só que o Brasil é engraçado, porque tem um momento que você está todo fechado, como era o caso lá de 2013, né, 2012, e do nada o movimento ele começa a andar muito rápido, que vamos dizer dos últimos 2 anos. Falava-se sobre cannabis, né? Quando eu comecei a atuar, eu sofri muito problema com isso, onde eu trabalhava, né, que eu sofri represálias dentro do local de trabalho, né, muita brincadeirinha, né, recebi muita porta na cara, né, enfim. Naquela época foi um negócio complicado. Só que de 2 anos e meio para cá, a chave mudou, porque nós vemos matéria do Globo Rural, nós vemos matéria do G1, nós vemos matéria em vários outros canais, muitas pessoas abertamente falando sobre esse tratamento, muitos famosos, né, desde internacional a nacional, políticos de longa data, né? Vamos dar um exemplo, por exemplo, do Suplicy, que agora que levantou a bandeira, porque ele tem Alzheimer. E aí, a partir disso aí, ele começou a levantar a bandeira. Só que o que eu queria, falando desse caso, não espere precisar para apoiar. Entendeu? Então, assim, nós vemos de um tempo para cá, as pessoas começaram a precisar, a informação começou a chegar, muita gente começou a falar abertamente. Então, hoje é muito mais fácil de falar sobre isso do que há 2, 3 anos atrás, entendeu? Hoje você chega no canto e vai falar sobre cannabis medicinal, as pessoas já sabem que é o tratamento. Agora, se você falar de maconha, aí Deus o livre.
que é a mesma coisa. A gente tem que saber, quando a gente vai falar sobre isso, a gente tem que saber com quem que a gente está falando e como a gente vai falar. Porque tem lugar que a pessoa tem mais informação, aí a gente fala, não, é maconha, né? Algum lugar tem que falar que é hemp, e outros lugares tem que falar que é CBD, e outro lugar tem que falar que é cannabis medicinal. É a mesma coisa. Além dessa história da Ingrid, teve alguma outra história de alguma cliente, de alguma paciente que te marcou também com o uso do CBD? Cara, tem tantas histórias, mas eu vou... Mais recente que eu tenho aqui, uma bem legal que também a gente tem gravado depoimento, de uma mãe, filho bem novo, autista, grau 2, ele era não verbal, né, muito dependente, né, de várias ações, e ela via ele ficando mais velho, né, na escolinha, ele se atrasando, né, e ela, quando me procurou, meio descrente também, e inclusive o médico dela, que era o que acompanhava, não recomendou o uso do CBD para o filho dela. Então ela tomou a ação por livre e espontânea vontade, onde eu indiquei a médica medicou. E ela viu a melhora. Cara, é lindo de ver. O depoimento dela assim, é bem emocionante, porque ela gravou desde os primeiros dias dele começando a usar, né? E os dias dele mudando. Ele era muito dependente para fazer as necessidades, tinha problema com estar em ambientes que tinha muitas pessoas, e acabou que começou a ficar independente e, pasme, ele começou a falar. Ele era não verbal. Não verbal. E começou a falar. Começou a falar. Daquele jeito e tal. Então, assim, destravou, né? Eu tenho casos aqui, inclusive recente, né, até de parente nosso, né? Que o filho fez o uso por um tempo, também autista, né? Até mais velho. Fez o uso, estava muito bem. Inclusive, o do relato que ela me fala é o quê? Que as conversas dele tinham mais conexão, tinham mais base. Ele estava lendo e escrevendo. Aí parou de usar. Agora, foi aqui o relato que ela me deu essa semana. Parou de usar, né? Já tinha alguns meses, e agora falou assim: Hugo, eu tenho que voltar com ele porque tá muito ansioso, tá muito assim, não tá lendo, né? Retrocedeu, né? E o porquê disso? Volta aquela situação. É a estabilização do corpo. O paciente TEA, ele tem um cérebro que ele funciona muito mais que qualquer um aqui nessa roda. Você pegar assim os exemplos, lógico, eu não sou médico para falar com todos os detalhes, as nuances disso aí, mas se você pegar uma imagem do cérebro de uma pessoa normal, cérebro de um ansioso, TDAH e do autista, você vai ver aquelas pontos vermelhos, né, onde está trabalhando, e vai aumentando. Do autista é uma mente assim, que trabalha muito, muito, muito. Então, tanto que você vê aqueles casos que não para, agressividade, às vezes autoflagelação, enfim. E aí, quando veio com o medicamento, estabilizou. E aí tirou esperidona, aqueles alprozolão, aqueles monte de medicamento que eles estavam tomando. Então, assim, os depoimentos são maravilhosos, cara. Eu tenho vários e vários, assim, que a Carol sabe, porque toda vez que eu recebia, eu vinha igual a criança do lado. Escuta esse aqui. Né? Então, é muito bom, cara. É muito bom escutar esses depoimentos. Né? Agora, Hugo, eu queria te fazer uma pergunta que, na verdade, é uma provocação final. Uhum. Se você pudesse deixar... Fala para aquela câmera ali. Se você pudesse deixar uma mensagem de esperança para alguém que está passando por algum problema, como depressão ou qualquer outro problema de saúde mental, ou até mesmo pensando em desistir da vida... Esse foi um assunto que a gente não abordou aqui, mas você sabe que a depressão e até o suicídio é algo muito presente, infelizmente, na nossa sociedade hoje. Que tipo de mensagem você deixaria para essas pessoas que estão lutando e sofrendo? Primeiro, não desista. A fase ruim, ela é uma fase. E eu sei que é muito difícil falar, segura as pontas, né? Não é fácil, cada caso é um caso. Terapias é muito importante, não se esqueça do psicólogo, não esqueça de todas as outras terapias. O CBD, ele é uma ferramenta
para poder ajudar, que é uma ferramenta poderosa que vai ajudar, mas ele é uma ferramenta, precisa da pessoa para depois para continuar o trabalho que ela está fazendo, né? Então, não desista. Mundo, ele não é fácil para todo mundo, a gente sabe, todos os dias tem coisas ruins, pessoas ruins, situações ruins que vão acontecer, mas isso é normal. Vamos ter força, vamos ter fé, vamos estar sempre buscando tratar e não se esconder. Falar sobre isso é importante. Eu posso falar do meu próprio caso, né? Assim, passei por muitas tristezas de perdas familiares, né? Num período muito curto entre um e outro. Perdi meu pai com 18, minha mãe com 23, meu avô com 28, minha avó com 30, que eram pessoas assim de dentro de casa, que eu encontrava todos os dias, pessoas maravilhosas, muito honradas, e me vi em muitas situações onde, e isso foi o meu maior erro desse período todo, porque eu, com aquela cabeça antiga, achava que a ansiedade era frescura, e eu namorei muito a depressão. Não sei dizer se eu entrei ou não, mas eu passei um período muito grande da minha vida por não ter procurado o tratamento, né? Isso me atrasou muitos anos numa situação que me levou a estar nessas crises de ansiedade, né? Então eu fiquei aí, vamos dizer, 7 anos subindo uma escada onde a ansiedade e a depressão andavam juntas. E só depois de começar a ler bastante, começar meu tratamento e entender o que eu tinha, que eu comecei a fazer, cara, eu tenho que falar sobre isso. Porque tem muita gente que tem e não sabe que tem. Ou tem e não quer falar. Ou acha que isso vai passar. E, cara, o psicólogo, ele tá lá, ele, por exemplo, ele vai te escutar e vai te direcionar de como você vai pensar nisso. Mas você tem que ir, você tem que começar a lutar contra isso, porque não espere chegar o pior momento para procurar. Digo por experiência própria, cara. A vida ela é muito bonita, não é só tristeza não, cara. A vida é muito bonita, tem muita coisa para fazer. A vida é um presente que Deus nos dá todo dia de manhã quando a gente acorda, né, cara? Não sei se você pensa como eu. Penso. Pessoal, nós estamos chegando ao final de mais um episódio, o episódio 15 do nosso podcast Direito e Saúde. Quem está nos assistindo aí, curta, comente, compartilhe se você acha que esse assunto é interessante para a pessoa que vai receber o vídeo. Hugo, eu queria passar agora mais uma vez a palavra para você fazer as suas considerações finais, agradecer alguém, mandar um recadinho para alguém. Perfeito. Fica à vontade, o microfone e as câmeras são suas. Primeiramente, Sérgio. Mas, doutor, queria agradecer pelo convite, né? É sempre é um prazer muito grande a gente estar abordando esse tema e outros, né? A gente acaba... O Sérgio, ele é bom de papo igual eu. Então, se deixar a gente sentado aqui, a gente vai conversar até amanhã de manhã cedo, né? Vai. E eu digo mais, se você está passando por uma situação que caiba ao uso do tratamento com CBD, não espere. Venha atrás de informação. Eu acho que qualidade de vida é algo que não dá para se remediar. Tire preconceito, tire todas essa imagem que foram criadas em relação a isso e busque, né? Eu estou aqui para esclarecer todas as dúvidas. Nós temos a nossa página no Instagram, que é @HopeCBDBR ou Hope Medicinal, né? Lá eu gosto muito eu não falo sobre parte comercial, só indico. Eu falo sobre as informações sobre o medicamento e de uma forma assim até mais, de certa forma, humorada. Como funciona, quais indicações, quais tecnologias, muitos depoimentos. Então, assim, você que tem interesse, quer saber informação, vem falar com a gente. Excelente, pessoal. Hugo, quero agradecer pela sua participação aqui.
Quero agradecer por você ter aceitado o convite e quero te falar que o podcast aqui está aberto a você, para você voltar aqui outras vezes e a gente discutir sobre um tema muito importante, muito polêmico e ainda gera muito tabu na nossa sociedade. Com certeza. Pessoal, mais uma vez chegamos ao fim. Muito obrigado pela sua audiência, um abraço e até o próximo episódio que irá ocorrer na terça-feira, às 19 horas, se Deus quiser. Um abraço.